Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, dando graça a Deus por esse privilégio de estarmos aqui reunidos para cultuar, para bendizer o nome do nosso Senhor. Sem perda de tempo, igreja, nós estaremos ouvindo 2 louvores pela irmã Janice. Logo após o louvor, nós estaremos ouvindo a palavra introdutória do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão aqui nesse santuário de adoração. Abençoe os irmãos e irmãs que estão nas redes sociais. E hoje, igreja, eu tenho plena convicção e a certeza no meu coração que o Senhor estará falando com a sua igreja. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Nós temos a plena liberdade de glorificar e exaltar o nome do nosso Pai Celestial. Irmã Janice, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos que estão em casa também, que Deus abençoe a cada um. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 456. Oh, que forte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. A última estrofe. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluias! Ele nos abriu a porta, né? Coisa maravilhosa o Senhor fez nas nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluias! Vamos louvar o Senhor com mais um hino nessa noite. Aleluia! Estamos alegres, felizes de podermos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ainda ao Senhor com o hino de número 18.
Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado, homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, a justiça e o amor. Meios de salvar se inventa, clama e roga em seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra triste ao pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Graças a Deus. Eu quero pedir ao irmão Leonardo, por gentileza, em nome de Jesus, que faça a leitura da palavra introdutória e também faça uma oração junto com a igreja. Nessa oração, igreja, nós vamos unir a nossa fé em favor de todos aqueles que se encontram enfermos. Nós vamos continuar, insistindo em oração para os enfermos, porque eu tenho certeza que o Senhor está abençoando. Muitos irmãos nossos, familiares meus, estão sendo curados, estão sendo renovados, estão tendo saúde, pelas nossas orações, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor Jesus. Ele nos deu mais esta oportunidade, irmãos, de estarmos aqui adorando o teu santo nome. Vamos ler uma palavra aqui no livro 2 Reis, capítulo 4, irmãos, para a nossa meditação. Vamos ler.
E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deite o azeite em todas aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não tem mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Essa palavra gloriosa que nos traz um aprendizado maravilhoso de que é preciso nós confiarmos no nosso Deus e nos seus profetas, né? Nos homens, nas mulheres que Deus tem levantado na sua casa, né? Tem muita gente padecendo porque já não confia mais nos homens de Deus, né? Já não querem mais deixarem ser liderados por ninguém. Aí sofre, porque fica sem rumo, né? Orar? Vamos orar? Nós vamos orar nessa noite, irmãos. O irmão está pedindo aqui oração em favor dos enfermos. Quem tem uma necessidade, irmãos? Eu tenho a minha necessidade. Vamos orar com fé, com certeza que o nosso Deus irá ouvir as nossas orações. Vamos orar, continuar aí, agora fazendo oração de agradecimento, né? Porque nosso pastor Jorge, colega de trabalho do irmão Antônio aqui, Ivan, né? Vamos orar por ele também. Eu peço oração em favor da minha família, para que Deus venha completar a obra. Amém, queridos? Senhor Deus, obrigado, meu Pai. Meu Deus, é muito bom estar aqui nesta noite, meu Senhor. É muito bom, meu Deus, estar inserido no corpo de Cristo, meu Pai. Fazer parte desse rebanho, ser direcionado pela sua presença, meu Pai. Pelos seus ungidos, pelos seus profetas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela recuperação do pastor Jorge. Mas também queremos nesta noite pedir a Ti, papai, uma bênção especial em favor do Ivan, o amigo do irmão Antônio, meu Pai. Abençoa também, meu Deus, todos os irmãos que estão aqui, cada um com seu pedido particular, Senhor. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece.
Meu Deus, não porque nós merecemos, mas em nome do Senhor Jesus nós invocamos o teu nome. Repreendemos as enfermidades em nome do Senhor Jesus. Estende as suas mãos, ó Pai. Cura os enfermos nesta noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos ser cheios do Espírito Santo, ser ungidos. Meu Deus, ser revestidos do poder celestial. Meu Deus, renova em nós a cada manhã, cada dia a tua presença. Continua abençoando, Senhor, esta igreja. Continua abençoando o lar dos seus filhos, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero pedir para a irmã Radassa, Ágata e Efraim louvarem o Senhor, para que nós venhamos a tirar as ofertas e os dízimos para a obra do Senhor. A Anne Maria, pode vir, Anne Maria, louvar o Senhor. Amém. Se o Theo também quiser, tem liberdade, pode vir, Theo também. Amém, Theo? E nós vamos tirar os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Logo após, nós estaremos já ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino da harpa cristã de número 300. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar.
nome de Jesus. Graças a Deus, nós estaremos, igreja, ouvindo a palavra pela irmã Bárbara. Irmã Bárbara, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Igreja, eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão aqui adorando o Senhor, os irmãos e as irmãs também que estão nas redes sociais. Eu agradeço a todos em nome de Jesus, e que você tome posse da palavra, ouça a palavra e viva essa palavra em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe a todos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? O irmão Luiz falou que até 10h30 está tranquilo. Irmãos, feliz de estar aqui essa noite com os irmãos, de poder estar ministrando a palavra. É tão interessante quando a gente fala sobre o culto. O culto, Paulo ele diz acerca de prestar ao Senhor um culto racional. E acerca da palavra, hoje eu guerrei entre duas palavras que eu traria para essa noite e pensei em uma palavra e acabei trocando a ministração mediante aquilo que eu senti de orientação do Espírito Santo. E quando a Janice começou a cantar falando sobre reconciliação, sobre o perdão de Deus para conosco, eu entendi de que realmente deveria ser essa palavra para essa noite. Amém? Então nós vamos ler livro de Mateus, no capítulo 18, e a partir do verso 21. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro pergunta para Jesus. Jesus responde: Eu lhes digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, 490 vezes. Jesus responde para Pedro: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um homem que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou os seus conservos, que ainda devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo mau: Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que ele devia. Assim lhes fará o meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Podeis assentar. Eu acho que todas as palavras, quando o Senhor ele direciona, ele traz um direcionamento. O Léo leu sobre o texto de 2 Reis, sobre uma mulher que estava em dívida e precisou de um milagre para que a sua dívida fosse paga. Então, são textos que falam de misericórdia, são textos que falam de amor, pelo Senhor e o amor do Senhor para conosco. Eu quero fazer uma oração rápida com você nessa noite. Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa oportunidade de ministrar a sua palavra. Eu peço, Jesus, que o Senhor ministre ao coração dos seus filhos. Ó Pai, que não seja apenas um discurso, que não seja apenas palavras, ó Pai, aleatórias, mas que essa palavra seja semeada, Senhor, no coração dos teus filhos. Ó Deus, nós sabemos que a diferença entre o homem prudente e o não prudente, porque
Porque aquele que é prudente, Senhor, ele ouve as suas palavras e ele a coloca em prática. Tiago vai dizer que o homem que ouve as palavras e não coloca em prática é semelhante a um homem que se olha no espelho e rapidamente esquece a sua aparência. Mas nós proclamamos nessa noite que a sua palavra será semeada e que ela dará frutos a todo aquele que ouvirem com fé e praticar. Amém? Podeis assentar. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é um texto muito conhecido, inclusive eu já tive, a oportunidade de ministrar sobre esse texto e hoje me senti impelida a retomar novamente a esse texto. Quando a gente fala de perdão, até cientificamente falando, tudo aquilo que ocorre conosco, seja uma afronta, seja uma palavra maldita, seja alguma coisa que fere a nossa cultura, que fere a nossa índole, que fere a nossa moral, que fere os nossos valores, isso nos atinge no sentido de uma região que nós conhecemos como região pré-frontal, que é a nossa região analítica, crítica. A Bíblia vai dizer dente por dente, olho por olho. Não é assim. Jesus desfez essa palavra. Porque há em nós, enquanto cientificamente falando, a capacidade de nós reagirmos de forma diferente àquilo que nos é falado, àquilo que nos é afrontado, àquilo que nos é atingido. Então, nós entendemos que nós temos duas formas, Eu não estou falando aqui ainda no conceito bíblico, propriamente dito. Mas nós temos duas formas de lidar com as palavras que nos magoam, com aquilo que nos fere, que é de lidar pelo lado da empatia, que é de me colocar no lugar do outro e agir de forma diferente, ou eu vou agir de altura com aquela pessoa, ou eu vou agir de uma forma que eu vou também responder à altura àquela afronta, àquela situação, àquela discussão. E quando nós olhamos para esse texto, esse assunto é um assunto já muito discutido há milhares de anos. Pedro olha para o Senhor Jesus e fala assim: Senhor, qual que é a cota do meu irmão em pisar um pouquinho no meu calo e eu perdoar? Qual que é mais ou menos aí o nível de paciência? Aí ele fala para Jesus, 7 vezes? Olha a paciência de Pedro. Eu e você responderíamos para Jesus quantas vezes? Dependendo do temperamento, Léo? Uma vez já... irmão Luiz? Gaúcho é uma, Gaúcho é uma só. Comigo também seriam pouquíssimas vezes, não é? A gente sabe que nós, os seres humanos, nós temos uma limitação. Então Pedro fala para Jesus até 7 vezes. E Jesus responde para ele, não. 70 vezes 7. 490 vezes. O que Jesus está dizendo com isso? Você vai perdoar tantas vezes que você vai perder a conta. Você vai criar o hábito do perdão. Você nem vai nem ligar mais. Aquilo vai se tornar algo no cotidiano. Então, Jesus está ensinando para Pedro que, como discípulos, o perdão ele é algo cotidiano. E quando eu fui olhar para a palavra perdão, quando a gente olha para o significado da origem da palavra perdão, ela significa per mais doar, que vem do latim, que significa perdão, que significa doar-se em plenitude de vida. E o que é plenitude? Plenitude é dom de vida. Então, toda vez que eu perdoo alguém, eu estou me doando em plenitude de vida. Eu estou resgatando vida àquela pessoa que me feriu. E isso nos lembra o quê? O que Jesus fez na cruz por nós no Calvário. Quando Cristo nos perdoou, Ele nos trouxe a plenitude de vida através do perdão, nos dando vida. Não existe sacrifício maior, símbolo maior do perdão do que enxergar a plenitude de vida, aquilo que Cristo fez por nós no Calvário. Olha que significado lindo
que a palavra perdão ela traz. Então, quando Jesus nos ensina a perdoar, Ele também está nos ensinando a resgatar a vida a alguém que não merecia. Porque se eu e você fomos perdoados por Cristo, nós também não éramos dignos do perdão. Então, Jesus nos ensina um significado lindo do perdão, e eu quero que você saia aqui nessa noite meditando sobre isso. Perdão é doar-se em plenitude de vida. Toda vez que eu libero perdão para alguém, eu estou restituindo vida a quem me feriu. Amém? E nessa noite eu quero compartilhar com você 7 pontos, 7 características que nos fazem perdoar, que nos levam à reflexão do perdão. E o primeiro ponto é que o perdão, ele não é ligado ao ato do merecimento. Eu não perdoo alguém porque essa pessoa merece. Eu não perdoo alguém porque eu peguei uma balança, pesei e falei, não, até aqui, menos de 10 quilos de ofensa dá para perdoar. Não. O perdão ele não está ligado ao ato do merecimento. Além daquilo que Jesus fez na cruz por nós, o Senhor Jesus ele nos conta uma parábola do filho pródigo. E ele diz que um menino que mata o pai vivo, porque quem pede herança com o pai vivo está matando o pai vivo. Então esse menino pega os bens, dissipa da forma como quer. E a Bíblia vai dizer que um dia ali, comendo a comida dos porcos, caindo em si, diz que essa é a frase da psicologia, né, a maior queda do ser humano, quando ele cai em si, quando ele abre, né, a Bíblia vai dizer que esse jovem, ele cai em si e ele decide retornar para a casa do pai. E quando ele retorna para a casa do pai, ainda no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que o pai avista o menino, vai de encontro com o menino, abraça o menino nas condições, né, que ele está, seja sujo, seja decaído, e a Bíblia vai dizer que ele faz uma festa para o seu filho, ele mata ali um boi, né, um cordeiro gordo, e ele coloca ali anel no seu filho, ele traz vestes novas para o seu filho. Se nós parássemos para meditar um pouquinho acerca desse texto, nós percebemos a misericórdia, a visão, né, da parábola que Jesus está trazendo acerca do filho que foi perdido, que dissipou os bens, que gastou tudo que tinha e não merecendo, o pai foi com braços de amor e perdoa o seu filho. Então nós percebemos que o perdão, ele não está ligado ao ato de merecimento. Eu não perdoo alguém porque alguém merece o meu perdão. Eu perdoo alguém porque eu entendo que como filho de Deus e como ordenança do Pai, isso faz parte daquilo que Cristo trouxe para nós como mandamento. O segundo ponto é que a falta de perdão interrompe a nossa comunhão com Deus. Várias passagens de Jesus nós vemos que se eu quiser trazer a minha oferta ao altar, eu devo reconciliar. Mais do que a oferta no altar está o coração. Não é isso que Jesus fala? Então ele vai trazer, né, que essa falta de perdão interrompe a nossa comunhão com Deus. Como dizer que ama a Deus se eu odeio meu irmão? Tem como, Léo? Tem como não, né? Como dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu odeio meu irmão a quem eu vejo? Então, mais uma maneira, eu acho que de todos os pontos que eu vou tratar nessa noite, esse seria o mais importante. A falta de perdão interrompe a nossa comunhão com Deus. A falta de perdão endurece a nossa intimidade com o Senhor. Então nós precisamos perdoar. Quando Deus estava ali e foi receber a oferta de Caim e de Abel, ele olhou,
não apenas para a oferta, mas para a intenção do coração em relação à oferta. Os primeiros frutos, a primeira entrega. Então o Senhor nos chama a atenção para essa noite. O terceiro ponto que eu quero discorrer com você em relação ao perdão é que quem tem dificuldade para perdoar, tem dificuldade também para pedir perdão. Geralmente as pessoas que são mais ofendidas, as menos restritas em liberar perdão, porque elas se sentem tão machucadas, elas se sentem tão feridas, elas se sentem tão mais especial, são as que mais têm dificuldade de pedir perdão. Porque quem entende a liberação do perdão, que é eu restituir vida para alguém, se eu tenho facilidade em perdoar, eu tenho facilidade de pedir perdão. Porque eu entendo a importância em restituir vida àquele que me feriu. Então, uma vez que eu firo, eu não quero estar na condição de não ser restituído da minha dívida. Imagina não ser restituído da dívida? O texto que nós lemos fala sobre isso. Sobre um homem que recebeu perdão, mas na hora de perdoar a dívida, então, toda vez que nós trabalhamos em nós o liberar perdão, nós temos a facilidade de reconhecer, porque não somos nós, irmãos, que somos apenas os feridos, nós ferimos também. Não são apenas nós que recebemos palavras, às vezes malditas, às vezes de forma inadequada, nós falamos também. Então, entender que eu sou perdoado é entender que eu também preciso liberar perdão. O quarto ponto, e esse Paulo ele escreve a carta aos Hebreus no capítulo 12, no versículo 15, que ele diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação contaminando a muitos. É como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Quando eu prendo a liberação do perdão, eu estou querendo que o outro morra com a minha falta de perdão. É como se eu tomasse um veneno. E Paulo ele fala aqui uma ilustração bem oportuna para esse texto, porque ele diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, porque o perdão ele é graça de Deus. E ele vai dizer que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação. Raiz surge do nada? Raiz não surge do nada. A gente planta uma semente, não é assim? Você bota lá, você pega uma semente, você bota a semente, aí você vai cultivando ela, você molha hoje, você molha amanhã, depois de amanhã também você está molhando, aí você tem planta que gosta de sol, tem planta que gosta de escuro, aí você vai cultivando. Mesma coisa é a raiz de amargura, é uma sementinha, aí você vai cultivando, você cultiva hoje, você cultiva amanhã, você cultiva depois. Aí Paulo vai dizer assim, olha, e essa amargura, essa raiz de amargura o quê? Brote. Olha a folhinha aparecendo. E aí quando brota, ela não é mais oculta. Né? A semente ela é oculta, mas a planta ela é oculta? A planta todo mundo está vendo. É isso que Paulo está falando. E aí quando ela brota, qual que é a consequência? Perturbação. Aí começa a contaminar todo mundo. Contamina um, contamina outro, não é assim? Então Paulo ele vai dizendo, ele compara a raiz de amargura que está ligada à falta de perdão. Quando a gente cultiva, seja uma fala, seja um sentimento, seja um acontecimento, isso vai brotando, e aquilo que estava oculto, aquela raiz, aquela sementinha que era minha, agora tá uma floresta. Tá uma floresta. Tá dando até fruta, até colhendo. Então, esse é o quarto ponto. Não deixe que a falta de perdão crie em nós,
né? E é o Espírito Santo que nos ajuda em relação a isso. Raiz de amargura. Trate hoje o que precisa ser tratado hoje. Resolva hoje o que precisa ser resolvido hoje. E o quinto ponto, 1 João, quando Paulo ele escreve ao presbítero Gaio, ele vai dizer, eu gosto muito desse versículo, ele vai dizer, amado, eu faço voto para a tua prosperidade e saúde, assim como vai bem o quê? A sua alma. Quem está com a alma bem cuidada, prospera do lado de fora. Quando eu cuido da minha alma, quando eu cuido dos meus sentimentos, quando eu cuido das minhas emoções, e isso implica, né, a liberação do perdão também, eu prospero do lado de fora. Sabe o que Paulo ele escreve ali para o presbítero Gaio? Ele vai dizer assim, olha, eu anseio que a prosperidade que você alcance do lado de fora, ela seja proporcional à prosperidade que você tem do lado de dentro. E isso diz de quê? De equilíbrio. Uma pessoa, irmão, ela pode ter tudo do lado de fora. Mas se ela não tiver o seu interior bem cuidado, trabalhado pela palavra, ela dissipa. O jovem é um exemplo disso. O jovem que saiu da casa do pai, ele tinha uma prosperidade que era externa, mas ele não estava próspero interiormente. Então ele não soube o quê? Administrar. Ou seja, o Senhor nos fez com proporção de equilíbrio em todas as áreas. E se eu entender que cultivar o lado de dentro, com a meditação da palavra, com as escrituras, com o jejum, aprendendo, né, com o discipulado com o Senhor, isso me cria uma prosperidade do lado de fora com maturidade de administração. Deus nos fez para sermos maduros. Eu gosto muito de quando Salomão, né, naquele sonho, Salomão pede ao Senhor sabedoria, e ele não pede sabedoria avulsamente, ele fala assim, eu peço sabedoria para que eu tenha governabilidade sobre o povo. Sabedoria para governar aquilo que você tem sobre as suas mãos. Alguém que tem tudo, mas não tem sabedoria, dissipa, destrói. Então esse é o quinto ponto. Que nós trabalhemos a prosperidade interior. E isso diz também da liberação do perdão. O sexto ponto que eu quero que a gente converse é sobre se perdoar. Nós falamos muito sobre o perdão ao próximo. Nós falamos sobre o perdão do próximo para conosco. Nós já falamos sobre o perdão de Deus. Mas agora nesse texto, João capítulo 8... a Bíblia vai dizer que uma mulher ela é pega em adultério e ela é lançada aos pés de Jesus. Nós conhecemos esse texto. Jesus está ali, reclinado, desenhando ou escrevendo, como algumas traduções dizem, sobre a areia. E ele é questionado ali pelos fariseus acerca do que deveria ocorrer com aquela mulher. E ele diz assim, mestre, nós pegamos ela em adultério e a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E a Bíblia diz que Jesus olha e diz assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que vai sair, né, algumas traduções trazem isso com mais detalhe, que começam a sair dos mais velhos aos mais novos. Eu brinco que quanto mais velho, mais pecado. Então devia estar saindo primeiro. Então, eles saem ali até que fica Jesus e a mulher. E aquela mulher olha ali para Jesus, imagino que é aflita, diante de alguém que não tinha pecado, diante de alguém que tinha poder de acusação sobre ela. Então Jesus elimina os acusadores, e aí Jesus fala para ela, mulher, nem tampouco eu vou te julgar. E ele diz assim, vá e não peques mais. Esse vá de Jesus é incentivando essa mulher o quê? A caminhar, a andar.
A saída daquele estágio é que ela entendesse que ela já estava perdoada. E uma vez perdoada, é para que ela pudesse caminhar ali, seguindo, né, os mandamentos de Jesus, seguindo uma vida de retidão, ou seja, vá. Então, o 6º ponto é: se perdoe e vá. Se já pediu perdão ao Senhor, se já houve, né, comunhão entre as partes, vá. Caminhe. Não fique estacado sobre uma alta condenação. A Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Nós temos às vezes pessoas que Deus já escreveu uma nova história, que Deus já liberou sobre ela perdão, e essas pessoas às vezes estão reprimidas por um pensamento de acusação. E a palavra que Deus tem hoje para você é: vá. E o 7º ponto que eu quero trabalhar com você aqui é o ponto da resiliência. Eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra uma vez me chamou a atenção, uma vez eu vi essa palavra avulsamente. E teve uma época que essa palavra estava bombando, né? Na hashtag, no Instagram, no WhatsApp. E uma coisa, quando flui na internet, flui para todo mundo. A gente nem precisa saber o significado, a gente só replica. E um dia eu vi essa palavra, eu estava no hospital e eu vi essa palavra na parede como um adesivo. E eu tive a curiosidade de olhar. Eu gosto muito de olhar, às vezes, significados de palavra. E quando você olha para a palavra resiliência, ela vem mais do mundo da física. O que é resiliência? Resiliência é eu pegar esse copo, eu jogar esse copo, um exemplo, se esse copo ele fosse de vidro, eu jogasse esse copo despedaçasse, e no mundo da física é como se eu pudesse transformá-lo novamente no mesmo copo. Então, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de eu me esticar ao máximo a uma situação e me retornar a ela, né? Na origem da forma. E o que eu percebo que muitas das vezes o pecado, a falta do perdão, ela nos modifica em nossa estrutura. Ela nos modifica em quem nós somos. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, a Bíblia vai dizer em Jeremias 18 que ele quebrou o vaso, ele trabalhou com o vaso e o oleiro fez daquele vaso um vaso novo. A sua origem. E com essa palavra, o que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo nos convida a não nos tornarmos resilientes no mundo, mas nos coloquemos diante dele como estrutura. Eu não sei se às vezes uma palavra que deformou a sua imagem, eu não sei às vezes se é uma lembrança que distorce a sua imagem, eu não sei às vezes se é o excesso de preocupação, o excesso de algo que te feriu, que distorce a sua imagem, mas nós temos alguém que é experiente em resiliência, que é o Espírito Santo, que é de pegar toda a matéria que foi modificada e em torná-la em nova estrutura, como a origem. Deus nos fez para sermos integral, inteiro. O pecado às vezes vem e desfaz essa imagem. A falta de perdão vem, a mágoa vem e desfaz essa imagem. Mas o Senhor nos convida para sermos inteiros. E acerca do perdão tem duas coisas que é importante nós mencionarmos, e eu já estou finalizando o tempo ali, já está me chamando a atenção. Nós vivemos, às vezes, irmão, em várias circunstâncias, em várias estações. E quando a gente se prende a coisas que são do passado, isso às vezes nos oprime e nos gera um estado de depressão. Tudo aquilo que é lembrança, né, que é ruim, que marca, nos leva a um estágio depressivo. E Paulo, acerca dessas coisas, ele vai dizer: esquecendo-me do que para trás fico, e eu avanço para aquilo que está diante de mim. No livro de Isaías, o Senhor diz para aquela nação: eis que faço coisas novas. Não se olhem para os milagres antigos, não se olhem para aquilo que passou, eis que faço coisas novas, eis que ponho um rio no meio do ermo.
acerca daquilo que é futuro, acerca daquilo que nos leva à ansiedade nos nossos relacionamentos, apreensivo por causa de relacionamentos distorcidos, por causa daquilo que nos gera ansiedade por causa do presente. Paulo ele vai dizer em Filipenses 4:6, não andem ansiosos acerca de coisa alguma, mas antes em tudo, pela oração, súplica e ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e o Deus de paz, que excede todo entendimento, guarda a alma e a mente em Cristo Jesus. 1 Pedro 5:7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, acerca do perdão, não quero que você esqueça os passos do perdão. Perdoar não está ligado ao merecimento. A falta de perdão interrompe a nossa comunhão com Deus. Quem tem dificuldade para perdoar tem dificuldade de pedir perdão. E nós devemos deixar o Espírito Santo trabalhar. Não deixe que a falta de perdão gere em você raiz de amargura. Desenterra essa semente em nome de Jesus. 5. Prospere do lado de dentro, que Cristo te fará prosperar do lado de fora. Uma alma bem cuidada do lado de dentro é uma alma que prospera do lado de fora. Amém? 6º ponto, se perdoe, vá. É a palavra de Deus para você. E 7º, é o Espírito Santo te convidando para trabalhar em você um processo de resiliência. Não existe ninguém melhor que conhece o barro do que o oleiro. Se nós nos colocarmos na mão dele, ele trabalha e nos torna inteiros. A palavra integral significa inteiro. Deus nos chamou para sermos íntegros, inteiros. Amém? Quero te convidar para ficar em pé nessa noite. Eu tenho 5 minutos. Hoje eu não irei até 10h30. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, nós te louvamos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que essa palavra frutifique em nosso coração. Senhor, eu sei que é sempre um desafio ministrar, ó Pai. A tua palavra diz que ela tem a capacidade de penetrar em nós, em juntas e medulas, dividir alma e espírito. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, colocar em prática a tua palavra. Deus, eu oro nessa noite por aqueles que nos assistem pela live, por aqueles que vão assistir posteriormente. Eu peço, Senhor, que essa palavra traga reconciliação entre famílias. Senhor, que traga cura emocional, Senhor, cura espiritual. Ó Pai, que nós venhamos lembrar daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ó Deus, se nós olhamos para Cristo, se nós fixamos os nossos olhos no Senhor, que foi capaz de nos perdoar, que foi capaz de nos resgatar do mundo das trevas, ó Pai, e nos tornarmos filhos do Senhor, nós entendemos nessa noite, ó Deus, que cabe a nós sermos resgatadores de vida através do perdão. Eu oro nessa noite pedindo, Espírito Santo, que o Senhor realize em nós, ó Pai, o seu querer, o seu operar e o seu agir. Nós te agradecemos e nós te louvamos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Amém? Graças a Deus por essa palavra abençoada que nós ouvimos. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, né, no templo de adoração ao Senhor, a todos que estão nas redes sociais. Também nós vamos nos colocar de pé e nós vamos colocar aquela famosa vírgula, né? Nós vamos continuar adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade. O pastor Vandercy estará orando, nos dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, que Deus abençoe as nossas famílias e Deus nos leve em segurança para os nossos lares. Aleluias. Paz do Senhor, igreja. Amém? Nós vamos fazer essa oração agradecendo a Deus por esta
noite que Ele tem nos proporcionado, e eu tenho certeza que Ele vai continuar nos guardando. Deus abençoe a Bárbara, amém? Sempre bom ouvir a Bárbara pregando, amém? A jovem comprometida com a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós, nessa oração final, nós vamos agradecer a Deus pela vida do Vander Moreira. Pode falar, tio Vander? Pode. Vem aqui à frente, em nome de Jesus, nessa oração final. Tio Vander completou mais um ano de vida, amém? A igreja pode dar um amém pela vida dele, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou falar a idade não, que nós não vamos acreditar não, mas nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, amém? Tio Vander, que Deus continue abençoando, dando saúde, amém? Conforme nós divulgamos, irmãos, nosso pastor, ele encontra-se em casa, em recuperação, amém? E agradece toda a igreja pelas orações que os irmãos têm feito, amém? Deus tem guardado a igreja do São Marcos e eu tenho certeza que Ele vai continuar guardando, amém? Nosso pastor presidente hoje divulgou um vídeo e nós enviamos nas redes sociais. E no domingo nós vamos pedir o Sérgio para colocar aqui para toda a igreja, que domingo de manhã nós temos um grande culto de ceia, amém, igreja? Então gostaria da presença de todos os irmãos, onde nós vamos estar cumprindo a ordenança divina. Os irmãos que puderem, sábado, aqui na parte de baixo, na sala VIP, nós temos consagração a partir das 8 horas da manhã, amém? Então os irmãos que tiverem disponibilidade, às 8 horas da manhã, sábado, nós estaremos aqui em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus e também orando, encerrando este culto, agradecendo pela vida do tio Vander. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Apresentamos, ó Deus, a Ti, meu Pai, nesta noite. Mais uma vez, meu Deus, o Vander, meu Pai, que completou mais um ano de vida, meu Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar todas as áreas, ó Pai. Porque, meu Pai, o Teu servo tem feito, meu Pai, a Tua obra, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa dar saúde, meu Pai, possa dar vigor, possa dar vida, meu Pai. E nós já somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Pai. Realiza, meu Deus, o desejo do coração dele, assim como daqueles, ó Deus, que apresentaram a Ti as suas orações nesta noite, ó Pai. Deus, que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor Jorge, abençoe, meu Deus, o nosso ministério, e assim nós te agradecemos nesta noite, ó Pai. Eu peço que o Senhor leve cada um em paz, meu Pai, aos seus lares, aos seus afazeres, meu Pai, e assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Vão com Deus. Tenham um ótimo